O programa a seguir é uma produção independente. Produção independente. Todo o conteúdo aqui expresso é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. A Mix Bahia FM apresenta Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte você ouve aqui. Esporte Entre Amigos. Começa agora. Jailson Santos, o Galego. Muito boa noite, minha querida Conceição do Jacuípe, toda a sua região. Muito boa noite, minha querida Humildes. No ar, programa Esporte Entre Amigos, com esse amigo de vocês, Jailson Santos, o Galego, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, Nailton Santana, Tico Ferense e na técnica Gabriel Santana. Muito boa noite, meu amigo diretor, chefe, capataz, Maguila San, aqui da nave mãe Rádio Mix Bahia 89.9. E hoje, né, vamos aqui só alertando a nossos ouvintes que o programa hoje vai até às 20 horas, viu? Até às 20 horas, a nossa programação hoje do Esporte Entre Amigos. Começando agora, 18h04 e vai até às 20 horas. Sextou, então tem tempo demais para vocês mandar seu áudio. Mande seu áudio pro número da equipe da nossa rádio, é esse aí, ó. Mande seu recado agora mesmo para o programa Esporte Entre Amigos. TelewhatsApp é o 75998659632 ou 981541406. Isso, 18 horas e 5 minutos. Muito boa noite, meu amigo Zezito Oliveira. Boa noite, galera da minha querida Berimbau, galera de Humildes, galera da região que está nos ouvindo. Estamos aqui assistindo, fazendo mais uma vez uma boa programação para você no nosso programa Esporte Entre Amigos, falando em esporte pela Bahia, pelo Brasil e pelo mundo. Ronaldo Alves. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui comunicando para vocês novamente. Programa Esporte Entre Amigos, Jailson Santos, Ronaldo Alves, Zezito Oliveira, na técnica o acanhado Gabriel. Mas hoje o Gabriel vai soltar a voz. Que hora é essa, Gabriel? Não. Gabriel... O Gabriel, lembra daquele personagem que fazia o programa Silvio Santos que ninguém via a cara? Era Lombardi, né? Fala Lombardi, eu era curioso pra saber que era Lombardi. A gente vai conhecer Lombardi depois de velho. E Gabriel não vai ficar nessa não, viu? Já cantou em trio? Trio. Falando no microfone. E ele gravou uma música uma vez aí que eu vi. Foi. Isso aí agora tá assim caladão. Mas vai chegar o dia. Vamos deixar no suspense. Aí vai ficar o telespectador querendo saber pelo menos a voz, ouvir a voz de Gabriel Santana. Nada mais, nada menos do que o filho do nosso amigo, diretor aqui, Nailton Santana. O Galego, eu vou logo com essa aqui da Copa da Amizade. Meu filho, que hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira, a gente tem hoje a gente vai até às 20 horas, certo? Estamos negociando aí, negócio de horário, vamos ver como é que vai ficar. Vamos até às 20 horas. Nosso amigo Maguila San já combinou com a gente aqui. Então você que está ligado no programa, não desligue quando der 19 horas. Não vai, a Voz do Brasil vai passar a partir das 20 horas. Nós vamos estar no ar aqui até às 20. Lembrando que no próximo domingo tem a rodada da Copa da Amizade. Copa da Amizade. Não, Copa da Amizade. Eu atrapalho o negócio de Copa. É a Copa da Amizade. Vamos ter lá as quartas e finais, 2 bons jogos pegados, jogo difícil, né? E vamos ter São Gonçalo enfrentando Limoeiro. Rapaz, eu esqueci, galera. Pelo amor, como é que pode? Você é diretor do campeonato. Porque vocês estão... Vou buscar aqui agora. Você tá pensando naquela Heineken bem gelada, torcedor, viu? Não fala não. Tá pensando sexta-feira, mas vai lá, Ronaldo. Não fala não, que a Heineken tá deixando a gente com a boca cheia d'água. Aqui, vamos lá. Vai lá agora. Vamos corrigir. Copa da Amizade 2023, quartas e finais, domingo agora, né? Dia 7, a partir das 9 horas, São Gonçalo e Palmeiras. Palmeiras e São Gonçalo. E Real Limoeiro e Flamengo. Flamengo, Real Limoeiro. Logo após vamos ter música ao vivo lá no espaço de festa, no campo, no estádio Bispão, lá no Pau Seco, família Bispo, né? Marcelo, Raimundo Bispo, Pedro Bispo, família Bispo. Vamos lá, Jailson. Um abraço aí a Marcelo, a família Bispão aí, meu amigo Júnior.
do Pau Seco. Alô, meu amigo Mundinho, meu amigo Pedro. 18 horas 8 minutos, tem rodada aí e show ao vivo logo depois da rodada, às oitavas de finais, né, Ronaldo Alves? Quartas, a segunda quarta. Lembrando que já tem Bahia do Magalhães e o time da Arena aqui de Humildes classificado. Os dois já estão na semifinal. E esses confrontos aqui, que eu falei aqui agora, entre São Gonçalo e Palmeiras, e Real Limoeiro e Flamengo, vai sair 2 para as semifinais. Nesse domingo agora, a 8, né? No dia 14. Então, dia 14 já acontece as semifinais. E no dia 21, a grande final da Copa da Amizade, lá na comunidade do Pau Seco, no estádio Bispão. Vamos lá. 18 horas 8 minutos. Existe, Ronaldo Alves, já a gente pegando o gancho, né? O programa vai até as 20 horas. Alguma possibilidade de ter alguma narração ao vivo aí, Ronaldo Alves? A gente está fazendo aí um teste para ver como é que vai fazer isso aí, né? Começar com o meu amigo diretor, o nosso Maguila Sam, para ver como é que vai fazer isso aí direitinho, né? Ver aí as bases e procurar fazer a narração da final, né? O bom é a final. Vamos combinar com o Maguila para ver direitinho, para gente tentar transmitir ao vivo, no dia de domingo pela manhã, a final lá da Copa da Amizade. Tá aí, né? 18 horas 9 minutos e Edinaldo Rodrigues demite Fernando Diniz do cargo de técnico da Seleção Brasileira. Fernando Diniz foi demitido nesta sexta-feira do cargo de treinador da Seleção Brasileira. A decisão foi tomada pelo presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, um dia depois de ter sido reconduzido ao cargo por uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, o STF. Edinaldo Rodrigues comunicou a decisão na manhã desta sexta-feira a Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, que também emprega Fernando Diniz como treinador. O dirigente então informou ao profissional da demissão. À tarde, o presidente da CBF entrou em contato diretamente com o técnico. Na conversa, o dirigente afirmou que gostou do trabalho do treinador na seleção, mas ressaltou que havia prometido a Mário Bittencourt que não tiraria Diniz do Fluminense. A passagem de Fernando Diniz pela seleção brasileira durou 6 jogos, todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Vitória sobre a Bolívia e Peru, empate com a Venezuela, derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina. Diniz foi contratado no dia 4 de julho de 2023 para dirigir a seleção brasileira por um ano. O plano de Edinaldo Rodrigues era que o técnico do Fluminense ficasse até a chegada de Carlos Ancelotti em junho de 2024, mas o italiano acabou renovando com o Real Madrid. Edinaldo Rodrigues foi destituído da presidente da CBF no dia 7 de dezembro, por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nesse período, a entidade foi comandada pelo interventor José Perdiz. Na última quinta-feira, uma liminar do STF reconduziu Edinaldo à presidência. Então tá aí, o Edinaldo votou e já votou tirando o Edinaldo. Ele que falou com o presidente do Fluminense que o Edinaldo, com o presidente do Fluminense, que ele não iria sair, não podia sair do Fluminense do Rio, mas eu achava, na minha ética, que o Diniz não teve tempo. O que aconteceu aí, com essas derrotas aí para a seleção argentina, enfim, esse tropeço do Brasil, Colômbia, Uruguai, não foi culpa especificamente do treinador Fernando Diniz. Ele tem um esquema de jogo, ele tem uma forma de jogar. Acho que ele deveria ter mais tempo para poder implantar esse estilo de jogo na seleção brasileira. Acho que o Edinaldo, não sei, cometeu uma injustiça, sei lá. E agora, quem deverá comandar a seleção brasileira? Está se falando do Dorival Júnior. Já vai ter uma reunião, a diretoria de São Paulo com o Dorival, para poder ver se o Dorival Júnior vai ser o novo comandante da seleção brasileira. E vocês acham o que, Ronaldo Alves? Na minha opinião, o nome mais correto seria Dorival Júnior, né? Já que ele estava pensando em um técnico de fora, estrangeiro, por que não foi Abel Ferreira aqui, que está no Palmeiras? Tentou várias das formas de pegar o Abel. O Abel tem contrato com o Palmeiras até o final de 2026. Então tentou. O Edinaldo falou também que o Abel é muito, assim, rígido na disciplina, poderia atrapalhar o trabalho do Neymar na seleção brasileira. Não existe uma situação dessa. Um diretor da entidade falar, não vou querer o Abel, porque o Abel é muito rigoroso e poderia atrapalhar o trabalho do Neymar. O que é isso? O Neymar é mais do que a seleção brasileira? Ele assumiu que o Neymar é responsável. Então, e tem que ter técnico para acertar o que ele faz. Pra mim, técnico estrangeiro, hoje no momento, é o Abel Ferreira.
O Abel Ferreira. E dando ênfase a essa notícia que você falou em relação à demissão do Fernando Diniz, a regalia de Neymar na seleção brasileira estão com o dia contado. Você sabia disso? Caso ganhe a eleição da CBF, Reinaldo Carneiro Bastos vai acabar com a regalia de Neymar dentro da seleção brasileira. O grupo que apoia Reinaldo Carneiro Bastos não quer mais o Brasil à mercê do jogador Neymar. Se realmente vencer a eleição na CBF, o combinado entre os dirigentes é colocar um treinador sério, rígido, à frente da seleção e acabar com essa Neymar dependência. No intuito deles é montar uma equipe solidária, competitiva, sem privilégios para o jogador do Hilal. Com foco em Vinícius Júnior, Rodrigo, Vitor Roque e Hendrick. Se Neymar não tiver condições físicas, técnicas e personalidade para se adaptar, ele não será fundamental nessa equipe. São a decisão dos dirigentes que querem reassumir a seleção brasileira e acabar com as mordomias de Neymar na seleção. Porque Neymar tem um certo privilégio na seleção que às vezes não são citados pela imprensa, mas com certeza ele tem. Primeiro, privilégio, sair lá de avião, apesar do avião ser dele, ele só anda de avião, isso é um problema dele. Mas Neymar tem muito privilégio na seleção e graças a Deus que isso vai acabar, que é para ele mostrar que realmente ele tem lugar na seleção, não pelo fato dele ser um astro, mas pelo fato dele ser um bom jogador, coisa que ele prefere não mostrar dentro de campo. Eu pergunto a você, Jailson, o que foi que Neymar fez para a seleção até hoje para ter esse privilégio todo? Eu tava aqui com a língua coçando, né? Ganhou o que na seleção brasileira? Eu acho que a matéria aí tá certa. Joga quem tá bem. Se o Neymar estiver bem tecnicamente, fisicamente, ele é um bom jogador, ele vai jogar como um jogador, como qualquer um jogador de seleção brasileira que esteja bem no momento, como o Vinícius Júnior tiver. Não se pode idolatrar, não se pode botar essa autoconfiança em nenhum atleta. Não temos uma seleção brasileira de 1970, que ali tinha que ter todos os jogadores, era titular, deu o maior trabalho para uma seleção brasileira, que tinha Pelé, Jairzinho, Garrincha não, Pelé, Jairzinho, Tostão, Piazza, ainda tinha vários atletas bons de bola. Ainda tinha a rigidez, né? Era rígida. E era rígida. O sistema era rígido. E hoje tá dando essa moral ao Neymar pra quê? A gente nem sabe como é que vai estar o Neymar em 2026. Neymar tá aí contundido. Neymar tá contundido, fez o Cruzeiro aí com um bocado de gente aí e ficou passeando, subindo e descendo aí. Não se pode colocar o Neymar, Neymar e mais 22, 25, ou 11 ou 10 na seleção brasileira, não. A gente tem que saber primeiro quem vai ser o treinador da seleção brasileira. O certo é que Ancelotti não vem mais, vai ter que se fazer um trabalho com esse treinador aí, né, para 2026. Acho que essas competições que tem aí, para mim não valem nada, me perdoe, Copa América, né? Libertadores tem que classificar. O mais importante aí é a classificação, na Libertadores não, nas eliminatórias, para a Copa do Mundo. Passou para a Copa do Mundo aí, meu irmão? Espera a Copa de 2026. Vamos preparar a seleção brasileira. Para mim, os melhores que estão atuando no seu país, né? Se estiver na Europa ou aqui no Brasil, é que vai ter que ser convocado. E sem essa de dar prioridade e moral nenhuma para Neymar. Vai se tiver bem, só isso. Exatamente. Agora eu pergunto, e acho que você vai concordar comigo, até o Gabriel ali, que não gosta de falar no microfone, vai acabar falando. Isso mostra que o Brasil está carente de craques. Porque o que foi que Neymar fez para a seleção, para ter esse privilégio? Porque se fosse um Zico da vida, né? Um Romário, Pelé, Ronaldinho Fenômeno, Ronaldinho Gaúcho. Mas o que é que Neymar... Torcedor, você está ouvindo o programa, me responde. O que é que Neymar fez até hoje? Qual o legado de Neymar na seleção brasileira? Qual foi? Ganhou a Olimpíada? Nenhuma. Só ganhou a Olimpíada, uma. Aquela. Só isso aí. Fala aí, mas o que? No profissional mesmo ganhou o quê? No time profissional, na seleção brasileira principal, ganhou o quê? Nada. Toda a seleção que ele foi, deu problema. Aí foi machucado, foi... Olimpíada, tudo bem, e a Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pra mim, o essencial, o maior destaque dele seria... a maior destaque seria se o Brasil tivesse ganhado a Copa do Mundo com ele. E pra mim... Mas, pra mim, eu mesmo, particularmente, como jogador de time, eu acho ele excelente. Agora, como jogador de seleção, pra mim, ele não existe. Pra mim, eu tô com o Galega aí. Pra mim, a fatia do bolo é a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. Se ele estiver bem, Zezito e ouvintes, a gente não tá discutindo a qualidade técnica do Neymar. Se ele estiver bem, né, fisicamente, tecnicamente, né, psicologicamente, o Neymar, apesar da idade, ele sabe jogar bola.
ainda ele pode ser o diferencial na seleção brasileira. Agora não se pode colocar o Neymar como Neymar, o salvador da pátria. A responsabilidade toda em cima do Neymar. Toma aí, Neymar, 10, vai lá. Não se pode. Tem que se fazer um grupo homogêneo para que a responsabilidade seja em cima de todos os atletas. Como nós tivemos aí, Roberto Carlos, lateral esquerdo, Cafu. Né? Tinha jogadores de alto nível na seleção brasileira. Hoje não tem. Hoje tem vários jovens aí querendo ocupar um espaço, mas que não tem aquela certa responsabilidade de dizer assim, dá em mim que eu resolvo. Dá em mim que eu resolvo aqui. Não tem, infelizmente. Romário e Bebeto, né? Dunga, o próprio Dunga, com aquela valentia dele. Né? Márcio Santos. Muitos craques de bola que jogaram aí. O Roberto Carlos que botava a bola e dizia assim, aqui eu faço. Isso. Ia lá e fazia. O próprio Bebeto. Agora eu te pergunto, vamos por partes. Qual foi, na opinião de vocês que estão aqui, a melhor seleção que você viu jogar até hoje, Zezito? 1970. Você, Galego? Eu acompanhei um pouquinho, tinha o quê? Aí o Galego, 70 pra mim. Eu não vi muito, só vi o último jogo contra a Itália, mesmo assim é uma lembrança muito fraca, mas pela qualidade de jogadores, eu acho que a melhor seleção foi 70 e aquela de Telê. 82. Né, que não foi campeão, 82. 82. Que tinha Júnior, Sócrates, Zico. Segundo ela, né? Primeiro 70, depois ela. Daí em diante, nunca mais... Na verdade, é como eu falei, repito, nós estamos carentes de craques. Aquela seleção já é craque. A seleção de 94 foi campeã, mas não tinha aquele craque mesmo. Tinha alguns, tinha o Ronaldo que jogava muita bola, o Ronaldinho, mas não era uma seleção preenchida de craques. Não era, como era 82. Mazinho, né? Branco. Era uma seleção, pai, era uma seleção. Leonardo na lateral, que até foi expulso, deu uma cotovelada contra os Estados Unidos. Holanda, fez um gol de falta. Exato. Você lembra? O Bebeto com gol que agradeceu o filho hoje que tá lá, né? Sócrates. Sócrates foi na 82. Foi 82. 82, você fala, 82. Sócrates, Éder, outra seleção, Éder, Júnior. Era. Essa, 70, pra mim, foi o auge do futebol brasileiro. E 82 foi também uma grande seleção, pra mim, uma das melhores. Infelizmente, não conquistou nada. Mas hoje você não vê mais um celeiro de jogador igual aquele aqui no Brasil. Você não consegue acompanhar, não tem mais, não existe. Todos saem, ficam lá fora, quando voltam já volta tudo bichado, tudo cansado. E essa é a verdade. E o fato relevante, o principal de tudo, é que naquele tempo, que hoje é impossível de se fazer isso, a seleção em 70 era composta por jogadores todos que atuavam no futebol brasileiro. Eu acho que qualquer torcedor da minha idade, mais ou menos, de 60 anos abaixo, ele se recorda da seleção em 70, o time todo. Hoje eu quero ver qual é o torcedor brasileiro que fala qual é a seleção brasileira atual de hoje. Não existe. Não tem, se não tem um padrão. Acabou a personalidade, a identidade de seleção brasileira acabou-se. Hoje em dia é seleção brasileira de jogadores que atuam fora do Brasil. É o que existe. Então perdeu a identidade com o torcedor. E aqui a gente tem a escalação na ponta da língua, 1970. Vamos relembrar? Félix, o goleiro. Carlos Alberto Torres, lateral direito. Brito, Piazza, a dupla de zaga. E Everaldo, lateral esquerdo. Clodoaldo, Gesso, Rivelino. Jairzinho, Tostão e Pelé. Técnico Zagallo, né? Então esse foi o time que foi campeão em 1970 contra a Itália. 4-1 o jogo lá contra a Itália. Que timaço. Hoje você não vê. E agora eu tô aqui com a esquadra de 82. 82, o Ronaldo tá com 82. Olha, Valdir Pérez, Leandro, Oscar, Luizinho, Júnior, Toninho Cerezo, Sócrates, Zico, Éder Aleixo, né, que é o Éder, Serginho Chulapa. Grande time muito também. Boa. Era? E vale salientar que eram todos jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Todos. Em 1970 teria que botar os craques pra tudo pra jogar. É como eu falo, tem que quem é bom tem que jogar. Então tem que escolher jogadores ali, tem que escolher posição pra Rivelino, pra Tostão, né? Porque o Pelé era o gênio na época, sempre foi o Pelé. Então jogou todo mundo. O Zagallo assumiu lá, né? Foi depois que o menino deixou o cargo, o Zagallo assumiu. Por isso que o pessoal fala, tem que me engolir e tem que respeitar o velho Lobo Zagallo, campeão de 1970 com essa grande seleção brasileira. E aqui, o site tem uma bota embaixo aqui. Em resumo, quem viu essa seleção jogar, jamais esquecerá. E é verdade. Não esquece. Não. A gente até hoje não consegue entender como é que a seleção brasileira aquela não conseguiu o título, né? Mas é coisas do futebol, a gente sabe que é desse 18 e 23 e torcedores do Fluminense, Ronaldo e torcedores aí, ouvintes, Zezito, torcedores antes do comercial... Torcedores do Fluminense comemoram a saída de Fernando Diniz da seleção. O Fluminense ainda nem entrou em campo em 2024, mas a torcida tricolor já comemora.
e não só pelo título da Conmebol Libertadores. A saída do técnico Fernando Diniz da seleção brasileira faz com que ele fique dedicado integralmente ao clube. Nas redes sociais, vários torcedores celebraram a manutenção do treinador apenas no Flu, alguns com bom humor, outros com brincadeiras e até aqueles que consideraram a dedicação exclusiva do técnico o melhor reforço do ano. Agora, será que o Fernando Diniz gostou dessa atitude? Ele poderia estar levando mais a sério esse cargo aí de treinador da seleção brasileira? Será que ele não queria estar no comando ainda? Quem gostou foi a torcida, claro, é evidente, que vai ter seu treinador para essa temporada. Ô Galego, você falou aí sobre isso, a gente tá falando sobre a seleção brasileira e o Fluminense, a torcida comemorando pelo técnico do Fluminense ter voltado e não ficar na seleção. Antigamente é diferente. Você lembra? O torcedor da equipe que o técnico ia chamar para a seleção se sentia lejonzeado, né? Era uma alegria terrível. Meu técnico tá na seleção. Hoje não, os caras não querem que o cara nem vá para lá. Essa é a verdade. Pra você ver como caiu o futebol brasileiro em termos de seleção. Aliás, em tudo, né? Em organização, principalmente na organização. Porque começa daí. O erro vem da organização do futebol brasileiro, que está muito abaixo, precisa ser repensado. E a seleção hoje em dia, ninguém nem assiste, ninguém liga. Às vezes a gente nem sabe que dia joga. Eu vim saber outro dia que o Brasil jogou, eu não tava vindo pra rádio, que eu não pude vir. Vim saber que o Brasil tinha jogado 2 dias depois. É complicado, né? Vamos ao nosso comercial. Está muito desmotivado. Vamos lá, Gabriel, nossos comerciais. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia, localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes, na direção de Duim em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Pessoas inteligentes só ouvem a Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. São 18 horas e 29 minutos. Você está ouvindo o programa Esporte Entre Amigos. Quero mandar aqui um abraço, um alô para a galera lá do Pau Seco. Meu querido amigo Raimundo Bispo, Pedro Bispo, Júnior, Marcelo, essa galera aí da família Bispo que está nos ouvindo. Para vocês todos um grande abraço e fique ligado no programa Esporte Entre Amigos. Vamos falar de seleção. A seleção brasileira, Hendrick, o Joia do Palmeiras, vai jogar o Pré-Olímpico que começa dia 20 de janeiro na Venezuela. Vendido para o Real Madrid, onde vai se apresentar a partir do meio desse ano. O atacante é liberado para o torneio que é classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. Como parte do acordo entre Palmeiras e o clube espanhol, a seleção brasileira Sub-23 estreia no dia 23 contra a Bolívia pelo Grupo A. Essa vai ser a participação da seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Pré-Olímpico que começa no dia 20. Eu vou falar com minha avó, me deixe com seleção, viu? Me deixe com seleção, porque perdeu totalmente a graça, a motivação do futebol brasileiro em termos de seleção. Hoje é a paixão pelos clubes, né, galera? Cada um seu, né? Quadrado. Paixão pelos clubes e poder e comandar, né, a CBF. Muita gente não quer deixar o cargo, não. Não quer. Tá ali porque tem muita coisa envolvida, muita coisa em jogo. Ninguém quer deixar aquele osso lá, não, né, galera? Tá com card ainda, né? Aí ninguém perde a motivação, não, né? Mas eu fiquei sabendo, galera, que. Vamos falar do Bahia aqui. Eu sabendo que o Vitor Jacaré já tá com outra equipe aí? Vitor Jacaré, né? Ele já tá encaminhando aí, acertando pro América de Minas. Você tá com essa ou eu vou? Não, vai você. Vitor Jacaré, 18 horas e 30 minutos. Vitor Jacaré não vai se apresentar ao Bahia e viaja para acertar com a América de Minas. Não vai passear em Manchester. Após recusar a proposta do Sport Cristal do Peru e fora dos planos do Bahia, o atacante Vitor Jacaré está perto de se transferir para o América Mineiro. O atacante viaja nesse fim de semana para fazer exames e assinar contrato com o Coelho até o fim de 2025. O jogador, portanto, não vai estar na reapresentação do Tricolor, marcada para este sábado. Então tá aí, Vitor Jacaré tem contrato com o Bahia até o final de 2024, mas vai rescindir com o Tricolor e assinar em definitivo com o América Mineiro. Ele se apresenta ao América na próxima segunda-feira. Então o Jacaré agora vai ser rival do Bahia, né? Vai nadar em outra lagoa, né? Vai nadar em outra lagoa agora, o Vitor Jacaré, que Deus, né, proteja ele, que sucesso para o Vitor Jacaré. Começou a ficar bem no Bahia. Jogador voluntarioso, é muito voluntarioso. Ele é jogador voluntarioso, guerreiro, mas o problema todo é que Jacaré é regueiro. No dia de folga dele, ele enche o tubo. E aí, meu irmão, eu acho que ele se queimou. É saindo em jornal, é saindo em televisão. E o que queimou ele aqui na Bahia foi isso aí. Mas isso aí, ele se preocupou. E aí, entre campo, ele fazia aquela... Ele esqueceu da imagem dele, na verdade, né? Ele esqueceu e não cuidou da imagem e se queimou. Espero que lá em Minas e outra coisa, né? É o City. É outra coisa, não é... É o City, meu amigo. Eu vou com o do Vitória aqui rapidinho, vamos lá. A equipe do Vitória pode ter contas bloqueadas por dívida de 10 milhões. Presidente do Vitória, Fábio Mota, revelou que o clube foi notificado pelo banco Daicoval com a dívida de 10 milhões referente ao adiantamento de cotas à TV com a TV Globo realizada por gestões passadas. Rapaz, Fábio Mota tá pegando cada bomba, né? Deixaram cada herança ruim pra ele aí, que pelo amor de Deus, viu? O clube informou, manda a informação de que durante a entrevista da rádio em Salvador, ele comunica que pode ficar impossibilitado de contratar e vai ter todas as rendas dos jogos que forem acontecendo no Barradão,
Apreendida. Rapaz, aí o time já tá na situação, acabou de subir, né? Veio da Série C, da série C pra B, da B pra A, com um sofrimento terrível. Quando chega agora, vai ver que o Fábio Mota, coitado, nem tava sabendo disso aí. É como de Ronaldo Fenômeno. Quando vez chegava lá no escritório do Cruzeiro, que abria a gaveta, encontravam de boleto pra pagar. Aí ontem o cara tava falando bem assim, o cara, rapaz, como é que pode? O Bahia aumentou a cota, disse que era R$320, agora disse que é 340 milhões pra formar o time, né? 340 milhões pra montar o time. O Cruzeiro foi vendido por 400. Pô, pera aí. Que loucura foi essa aí? E em 10 anos, não é 400 milhões assim não, é em 10 anos. Ou seja, 10 de 40 milhões. Vai dar pra o quê pra um time como o Cruzeiro? Né? Aí tá aí, Fábio Mota agora, cheio de prejuízo que largaram do gestões antepassadas. Essa aí foi da Rede Globo? Rede Globo, contas antecipadas. Antecipou, juntou tudo e agora tá devendo. Ou seja, não vai ter. Então a cota desse ano não vai receber. Porque vão descontar, né? O time logo pede as cotas, né? Antecipa aí. Lembrando que o Vitória o que mais interessa é isso. Veio da Série C, cheio de dívida, conseguiu, né, a muito custo, ir pra Série B, sofreu e agora tá aí, de novo, cheio de problemas. Mas Ronaldo, não é um direito do time, antecipou. E tá pedindo por quê? Tá cobrando? Antecipou. Mas não tem direito de pegar mais nada. Não, mas. Tá cobrando o quê? Tá cobrando dívida que tem lá. Que tem lá? Era pra ter lá. Agora acho que eles vão fazer o quê? Acho que vão descontar ou vai fazer um acordo com o próprio Vitória, né? Pra ver o que, é que vai acontecer. Rapaz, é muito problema, viu? Agora vejam vocês, o Vitória numa situação dessa que todo mundo sabe que o Vitória tá devendo tudo. Porque foi feito um grande investimento, não sei onde Fábio Mota conseguiu dinheiro para bancar essa boa campanha do Vitória, mas ele acabou de recusar uma proposta milionária de um time do futebol russo pelo zagueiro Wagner Leonardo. A oferta foi enviada por um time de futebol russo de nome não revelado, que se tornaria uma das maiores vendas do time rubro-negro. E a proposta que chegou à mesa da diretoria é cerca de 2,5 milhões de euros, cerca de 13 milhões de reais. E o Vitória falou que não tem interesse em negociar o jogador, pois deseja contar com o atleta para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série A. Então é o seguinte, o Vitória é acusando dinheiro por um jogador e tá cheio de dívida aí, viu? Deixaram uma herança maldita para o Fábio Mota e ele, com muita sabedoria, um cara inteligente. O Fábio Mota salvou a Vitória, viu, galera? A verdade é essa. E ele tá sendo muito inteligente. Muito inteligente, tá sabendo manobrar. Ter jogo de cintura, porque para segurar o Wagner Leonardo não é para qualquer um, não. E não temos aí um zagueiro hoje no futebol brasileiro igual o Wagner Leonardo. A verdade tem que ser dita. O Wagner Leonardo é um dos melhores zagueiros do nosso futebol. Não foi à toa que ele foi escolhido o melhor jogador da segunda divisão. Então, ele, para segurar o Wagner Leonardo, do jeito que está essa situação financeira no clube, mas tá sabendo levar o Fábio Mota. Esperamos que ele segure, né, o Wagner Leonardo para poder fazer dupla de zaga aí com o Camutanga, o Zapata, né, o veterano Zapata, que veio aí, teve várias temporadas no Milan. Vamos ver como é que tá o atleta também, viu? Agora imagine vocês a situação que tá a Rússia, que todo mundo sabe, todo o Brasil, o mundo todo sabe que a Rússia está em greve e está com dinheiro, em guerra, e está com dinheiro para contratar, tanto dinheiro para contratar jogador. Dinheiro dá também que não falta, é um país ele poderoso. Tá querendo, o CSK da Rússia está querendo levar o Matheus Bahia e quer comprar o jogador. Aí como é que o cara vai para lá sabendo que o pau tá comendo vai... lá? Vende logo, vende o Matheus Bahia lá para a Rússia lá. Vende porque o Bahia não vai aproveitar ele, então para não tomar prejuízo, né, com o que gastou, porque não vai conseguir recuperar. Que tiver lá tá bom. Qualquer moeda que achar lá nele tá bom, porque já não toma esse prejuízo total, né, tira pelo menos um pouco do que foi gasto com ele. Essa é a verdade, né? Quem sabe o Matheus Bahia não cai num choque lá com essas guerras, né, e volte a jogar mais bola quando vier pra cá depois, daqui a uns 10 anos. 18h37, falar em Bahia está perto de acerto com o atacante que atua na Premier League. Sport Clube Bahia segue em busca de reforços para o setor ofensivo. E um dos alvos é o atacante Carlos Vinícius, de 25 anos, que está atuando no Fulham, da Inglaterra. De acordo com a apuração do repórter Rafael Seixas, o esquadrão avançou nas negociações
está próximo de vencer a disputa com o Palmeiras. Ele também recebeu proposta de clubes da Espanha e do México. Um deles, o Monterrey, né? Natural de Bom Jesus, das Selvas, no Maranhão. Carlos Vinícius Alves Moraes. Esse é o atleta que o Bahia está pretendendo pegar aí. Já tem a concorrência até do Palmeiras. O Carlos Vinícius, Ronaldo. Esse aí tá fechado já, galera. Ele vai se apresentar lá em Manchester. Ele tá na Inglaterra, vai direto pra lá. Eu tava vendo com Bahia, né? Tá fechado e ele vai direto pra Manchester, vai se apresentar lá junto com a equipe lá. Ele tá lá mesmo, na Inglaterra, e de lá vai pra mesmo. E o Bahia supera o Palmeiras e encaminha acerto com o volante do Fortaleza. Mercado. O Bahia encaminhou acerto com mais um reforço. O tricolor superou a concorrência do Palmeiras para adquirir, em definitivo, o volante Caio Alexandre. Bom jogador, viu? Esse aqui é bom jogador, Caio Alexandre. O esquadrão deve desembolsar 24 milhões para assinar um vínculo de 5 anos com o jogador de 24 anos. A informação foi divulgada pelo UOL Esporte Credibilidade. É o UOL, né, galera? Caio Alexandre fez 65 jogos pelo Leão do PC, marcou 5 gols e deu 6 assistências. O atleta foi revelado pelo Botafogo. Até aqui, o Bahia já acertou a contratação do meia Everton Ribeiro, do volante Jean Lucas, também encaminhou acerto com o Carlos Vinícius, do Fulham. Então, são 4 jogadores que tá certo, né? São os 4 aí. Esses 4 aí. Agora tem os outros correndo por fora que tá buscando aí, Valbuena, e mais uns 2 zagueiros lá atrás. Vamos lá. 18h40, e Ferreira aceita a proposta do São Paulo e fica perto de ser anunciado. Jogador do Grêmio vai assinar contrato nos próximos dias. Tricolor quer percentual grande, pensando em revenda. Nessa sexta-feira, depois de o Grêmio aceitar a proposta do Tricolor, foi a vez de o jogador topar as condições oferecidas para a conclusão da transferência. Agora restam apenas os detalhes burocráticos para o anúncio. A tendência é que o jogador seja anunciado até o início da próxima semana, para ser integrado aos treinos no CT da Barra Funda. O Grêmio venderá os 35% de direitos econômicos que tem do jogador. A fatia deve ser comprada por cerca de 1,5 milhão de euros, cerca de 8 milhões. O São Paulo, porém, comprará mais uma fatia que pertence ao próprio jogador. A ideia é ter um bom percentual alto, pensando numa revenda. Então tá aí definitivo, Ferreirinha não vem mais para o Bahia e o São Paulo foi a bola da vez do atleta. E a nossa Copa do Nordeste, ela liga. Terá início nesse final de semana e a primeira rodada nós teremos aqui no próximo sábado, Confiança e Retrô, Ferroviário e Asa de Arapiraca, ABC e Souza, CSA e Igatu, e no domingo teremos Sampaio Corrêa e Potiguar, Juazeirense e Moto Clube, Botafogo da Paraíba e a Jacuipense, Altos e Santa Cruz. Então, esse ano a La Liga tem mais 2 representantes baianos, né? Jacuipense e o Juazeirense. Tomara que faça uma boa campanha e consiga passar para a próxima fase da Copa La Liga, Copa do Nordeste. Falando sobre a Copa do Nordeste, lembrando, torcedor, você que está aí ligado no programa Esporte entre Amigos, o programa vai até às 20 horas, viu? Até às 20 horas você pode ficar sintonizado aí que a gente está aqui com vocês. Canal de streaming adquire direitos de transmissão da Copa do Nordeste 2024. O canal de streaming da ZAN adquiriu o direito de transmissão da edição de 2024 da Copa do Nordeste. O acordo foi fechado na última quarta-feira à noite. A competição terá seu início neste sábado, dia 6, como já frisou aí nosso amigo o Zezito Oliveira, né? A fase eliminatória, não é isso, Zezito? O serviço de streaming irá transmitir todos os jogos da primeira fase, que é a chamada pré-Copa do Nordeste. As outras emissoras que irão exibir as partidas serão nosso futebol, que é um canal também fechado, a ESPN. E você vê que cresceu a qualidade, a Copa do Nordeste é uma realidade, né, galera? Uma realidade, veio pra ficar. Só aqui já tem 3, né? Aí tem na TV aberta, tem aqui TV Santa, tem aqui TV na TV aberta. Exibe, a SBT também vai exibir região Nordeste, exceto no estado de Sergipe. O Nordestão
2024 será exibido em parceria com a Nossa Futebol e que faz a competição na TV a cabo. Então a Copa do Nordeste vai ser transmitida por 3, 4 canais aí, galera. Brincadeira? Dando muita audiência, tá enchendo o bolso também das redes aí, né? De televisão. Então a tendência é que a Copa do Nordeste cresça todo ano. Então não vai sair do calendário tão cedo a Copa do Nordeste, ó. São três plataformas, né, de canal fechado e mais a SBT, no canal aberto. Que a SBT pega os melhores jogos, né? Aí os confrontos melhores ela joga lá ao vivo para todo mundo assistir na região Nordeste. Vamos lá, são 18 horas e 44 minutos. Lembrando que o programa vai até as 20 horas, gente, viu? Até as 20 horas a gente tá junto com vocês aí. Bora lá, Gabriel, vamos nos nossos comerciais? Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM.
Ronaldo Alves. Estou de volta, são 18 horas e 48 minutos, 18 e 48, lembrando que o programa vai até às 20, viu? Até às 20 horas estaremos com vocês aqui. Mandar um alô pra galera do Pau Seco, tá ligado aí no programa Esporte Entre Amigos, aí no bar de Pedro e Raimundo Bispo, num Bispão, né? E comunicar que amanhã tem as quartas de finais, segunda e quartas finais da Copa da Amizade. Amanhã não, amanhã é sábado, eu tô pensando que é domingo. É depois de amanhã, viu, gente? No domingo, a partir das 9 horas. São Gonçalo e Palmeiras no primeiro jogo, Real Limoeiro e Flamengo no segundo jogo. Desses confrontos aí sai 2 para a semifinal, que já está lá de cadeira cativa esperando a equipe da Arena e o Bahia do Magalhães. Um abraço aí a toda a comunidade do Pau Seco. Temos um áudio aí, ô Gabriel, joga esse áudio aí. Tem também um áudio aí que eu mandei pra você, um vídeo, vê se você bota ele no ar pra gente ouvir aí, depois do áudio. Antes do áudio aí, quero mandar um abraço ao meu amigo Anderson que faz parte aí da segurança aí do colégio Padre Henrique Alves Borges, tá na sintonia, ligadão, e meu amigo João Fly, alô João Fly, um abraço, Zeca do Fumo, João, meu amigo João, grande esportista, né, meu amigo João Pintado, um abraço, meu irmão, tudo de bom pra você e sua família. Vamos lá. E mandar também um abraço aqui, um alô para nosso amigo Formiguinha, galera. Formiguinha que tá colado no programa. Formiguinha sumiu. Juninho de Maura, ouvinte assíduo do programa Esporte Entre Amigos. Passa para Ronaldo, Formiguinha, meu amigo, nunca mais me mandou um áudiozinho para participar do programa. Estamos aí, Formiga. Você é nosso torcedor número 1 do programa Esporte Entre Amigos. Alô, Formiguinha. Um alô para você, meu pai. Amigo Bal também, Sigpio. Essa galera massa aí. Vamos lá. Boa noite, Esporte Entre Amigos. Nailton, Zezito, Ronaldo, Galego, essa turma massa do Esporte Mais. Meu querido Galego, que notícia agradável você deu agora aí. Fernando Diniz está sendo demitido de cargo de treinador da Seleção Brasileira. Graças. Ele não deu certo, não. Está deixando a seleção na 6ª colocação, na pindaíba para disputar a repescagem. E o meu treinador seria, sabe quem? Dorival Júnior, já falei várias vezes aí com vocês. É o melhor que nós temos. E eu não queria ninguém de fora, nem português, nem francês, nem italiano, de lugar nenhum fora do Brasil. Deixa Dorival Júnior comandar a seleção brasileira se eles forem inteligentes. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vi um vídeo hoje tão tristinho, rapaz, de Fábio Mota, aquele colega de vocês, Manuel Messias, entrevistando ele, rapaz. Que ele está preocupado com as contratações do Bahia. O vídeo é até interessante. Cadê meu amigo Formiguinha, rapaz? Nunca mais mandou áudio, gozando com o Bahia, nem nada. Ô, Formiguinha, tô com saudade de você, cara. Apareça. Fala alguma coisa aí. Um abraço, meu querido. Tamo junto aí, gente. Saúde e paz para todos nós. Tô aqui sempre ligado. Pois é, né, meu amigo Carlos Rosa, o número 1. Ele aqui, ele até falou Esporte Mais aí, né, que é o programa de meio-dia da sociedade. E daqui a pouco você pode ouvir ele vai estar mandando áudio também lá no bate-bola à noite, né? O Carlos Rosa. Um abraço pra você, meu amigo. Tem uma mensagem aí de nosso Talisca. Bota aí pra gente ouvir a mensagem de Talisca. Não reproduziu, né? Mas o Talisca, ele mandou um vídeo, comunicando que amanhã é dia 6, não é isso? Dia 6. Amanhã vai estar distribuindo 2.000 cesta básica lá no campo, do lado do presídio, na Arena T10, que é o campo onde ele organiza o campeonato, né? Onde ele banca o campeonato, na verdade, né? Então, ele vai distribuir 2.000 cesta básica para a comunidade lá do Aviário, onde ele falou que ele foi nascido e criado lá, que é a área dele. Ele está comunicando aí para as pessoas irem lá, né? Quem quiser receber essa cesta, pode comparecer lá e vai pegar. São 2.000 cestas básicas que o Talisca está doando aí para a comunidade. Claro que o líder comunitário já deve estar com senhas, né? Automaticamente, para não dar bagunça, né? Não, 2.000 se chama, né? Já de tem. repente vai estar 2.000, vai estar lá 10, 20 mil pessoas lá no Aviário, lá amanhã em Feira de Santana. Não, já está tudo certo, é as pessoas que vão receber. Já está tudo certo. Não adianta de sair daqui para lá não, porque já está tudo certo. As Todo pessoas mundo cadastrado cadastrado. É a comunidade do Aviário que está doando, na verdade, viu, galera? Com certeza. Parabéns aí o Talisca, viu? Parabéns mesmo, Talisca, aí, por essa ação social aí. Muita gente está passando fome. Às vezes, quando a gente quer fazer alguma ação, né? Nós fizemos aqui, não foi a semana retrasada,
em nome do portal News Online, conseguimos alguns apoios e fomos aí, doamos 5 cestas. E a tendência é que a gente possamos fazer mais ações como essa, de a gente chegar na casa de alguém que hoje a fome não espera. Então tem muita gente passando fome e será bem-vinda. A gente vai fazer algumas ações dessa aí aqui no programa Esporte Entre Amigos, junto aqui com o apoio da Rádio Mix Bahia, aqui em Conceição de Jacuípe, e queremos aí a colaboração de todos que puder ajudar, tanto para fazer as doações aqui em Berimbau e na região. A pessoa escolhe, a gente vai chegar na casa das pessoas mais carentes e vamos levar a cesta básica para aquelas pessoas que estão necessitando. Para isso, precisamos do apoio de todos, e todos vocês que possam dar de coração. E o Fortaleza, quem diria, hein? Fortaleza superou a concorrência árabe para fechar com o goleiro Santos do Flamengo. O arqueiro de 33 anos recebeu proposta da equipe da Arábia Saudita, mas o rubro-negro preferiu a oferta do tricolor e vai assinar contrato até 2026. Então vamos à matéria aqui. O acordo encaminhado para comprar o goleiro Santos do Flamengo, o Fortaleza precisou superar a concorrência no mercado da bola para fechar com o paraibano de 33 anos. Apurou que um clube da Arábia Saudita fez uma proposta pelo jogador, mas o Fortaleza levou a melhor na disputa e selou um acordo por 3 anos. A equipe árabe ofereceu cifras superiores em relação ao que o goleiro ganhava no rubro-negro e ao que ganhará lá no Piscina, no Fortaleza, mas os valores de compras não agradaram aos carioca, que fez a proposta ser recusada. Então o Fortaleza, para tirar do Atlético Paranaense, em abril o Flamengo pagou 3 milhões de euros e 3 milhões na cotação da época. Logo na primeira temporada ele assumiu a condição de titular, atuando por 33 partidas e levantou as Taças do Brasil, a Libertadores. Em 2003 jogou 23 vezes, sofreu oscilações, mas acabou perdendo espaço. E no elenco do Fortaleza, o técnico João Pablo Voivoda já contava com João Ricardo, Maurício Casim, que renovou até o final desse ano, e Bruno Guimarães como opção de gol. Fernando Miguel, que era o reserva imediato, transferiu para o rival Ceará no final do contrato com o Fortaleza. Então o Fortaleza está fechando com o goleiro Santos, ex-Flamengo. Bom goleiro, não deu sorte, perdeu espaço na equipe rubro-negra, mas para mim é um bom goleiro. Seria uma contratação muito boa para a equipe do Fortaleza. 18 horas e 56 minutos, Palmeiras encaminha ida em definitivo de Lucas Esteves ao Vitória. Após participar da campanha de acesso do Atlético de Goiás para a Série A de 2024, o lateral Lucas Esteves não está nos planos da comissão técnica do Palmeiras para esta temporada. O nosso palestra apurou que a cria da academia tem negociações avançadas para ir ao Vitória, com contrato até o fim de 2024. O jogador irá sem custo ao clube baiano e o Verdão manterá 50%, pensando em uma negociação futura. Então tá aí o atleta, o lateral direito, o Lucas Esteves, já está aí negociando com o rubro-negro baiano e pode pintar nessa temporada 2024 aqui no Leão da Barra. Ronaldo Alves. O Lucas Esteves, que ele veio da base, do Palmeiras, um jogador que tinha-se a esperança que seria um dos craques, e acabou não dando certo. Acho que não rendeu o esperado, mas não é um jogador ruim. Ele tem qualidade. Aí vai emprestar ao Vitória e tomara que ele venha fazer um bom papel pro Vitória, que ajude o Vitória a galgar espaço na Série A. Jailson. E o 1857, o Everton Ribeiro, já é a maior contratação do Bahia para a temporada de 2024. Multicampeão brasileiro e da Libertadores, o meia aceitou a oferta tricolor e assinará contrato por 2 anos, com anúncio a ser realizado pelo clube a qualquer momento. Aos 34 anos, o meia desejava um contrato com a duração de pelo menos 2 anos, ou então com metas que pudessem fazer com que ele acionasse uma renovação automática.
Nenhuma das duas opções foi oferecida pelo Flamengo, apesar de ele ter aceitado permanecer com o mesmo salário. A proposta do Bahia foi por um salário de cerca de 1,300 milhões por mês, em 2 anos de contrato. A publicação foi feita pelo jornal O Globo, do Rio de Janeiro. Ou seja, o esquadrão propôs um tempo de contrato que era desejado pelo atleta e ainda por cima uma valorização salarial de 30% sobre o que ele já ganhava no clube onde era ídolo. Foi por muito a melhor oferta. Dessa forma, Everton Ribeiro, que teria 12 milhões garantidos no Flamengo em 12 meses de contrato, agora tem 31,2 milhões para receber em 2 anos de contrato com Bahia. Além de um contrato satisfatório, o meia também recebeu a proposta de se tornar embaixador do Grupo City no Brasil, após pendurar a chuteira. Nada mal, né, Ronaldo? De 12 milhões para 31 milhões. Aí os valores de salário do Everton Ribeiro. É verdade. E se parar para analisar... 2 anos. E se para 2 anos com gatilho, né? Gatilho é aquele que você se sai bem, aí tem um gatilho e faz mais 1 ano. E se parar para analisar, o Everton Ribeiro não saiu caro, porque você não teve que pagar nada para ele, só pagar o salário, né? O contrato dele tinha se encerrado no dia 31 de dezembro, no último dia do ano. Ele veio de graça, porque o salário dele praticamente era isso lá no Flamengo. Obviamente, quando ele saísse do São Paulo, do Flamengo para outra equipe, seria do mesmo jeito. Então o Bahia não teve que pagar quebra de contrato, né? Não teve que pagar uma rescisão, nada. Só foi acerto salarial mesmo. Acerto salarial e as vantagens, né, que são dadas para os jogadores, como luva, né? Eu fiquei sabendo mesmo aqui que o Scarpa pediu 2 milhões de reais a cada 3 meses de luva. Pera aí, mano. Aí fica difícil. A cada 3 meses, 2 milhões de reais para o cara vir para jogar no Brasil. Aí ele não tá nem fazendo uma boa, não tá nem bem lá na Europa. Essa é uma verdade. Então, pra mim, não saiu caro. Pela qualidade do jogador, né, o histórico que tem ele, né? Ele veio de graça, que o Bahia não teve que pagar despesa nenhuma. Só o salário dele, um pouquinho, com mais um aumento. Essa é a verdade. Vamos lá, são 18 horas. E o Everton Ribeiro ficou entre o Bahia e o Internacional. Aí. Foi. Bahia e Internacional. O Internacional também tomou a varada do Bahia de novo. Né? E tá incógnita se vai vender o Maurício ou não. Já disse que não, mas ele tá querendo 80 milhões de Maurício. O Bahia ofereceu 64, ele quer 80 milhões. Valorizando também o atleta. Valorizando o atleta. Vai terminar ele vendendo, porque ele não vai achar. 2 equipes da Europa aí queriam comprar, até esqueci o nome agora aqui, queria comprar esse Maurício, e o mais alto que deram foi 47 milhões. Então, meu amigo, eu acho que no final vai acabar vendendo. Vai acabar vendendo mesmo. Vamos lá. Com certeza. E a Copa do Nordeste, que é a nossa Champions League, ela pode dar fôlego financeiro ao Náutico em 2024. Sem a Copa do Brasil e longe das 2 principais divisões nacionais, o Timbu, que é o Náutico, pode engordar os cofres caso um bom desempenho regional. No Náutico entrou diretamente na fase de grupo do Nordestão, e a dívida é se o clube ficará no 2º ou no 3º bloco na divisão de verba. Se ficar logo abaixo do grupo 1, ele que tem Sport, Ceará, Fortaleza e Bahia, ele receberá uma cota de 3,350 milhões cada. O Náutico pode reembolsar 2,5 milhões. Isso acontecerá se CSA e Sampaio Corrêa não avançarem na etapa preliminar. Na primeira eliminatória, os alagoanos encaram o Igatu do Ceará em Maceió, enquanto os maranhenses pegam o Potiguar do Rio Grande do Norte lá em São Luís. Caso CSA e Sampaio Corrêa vençam para a fase de grupos, o Náutico ficará no 3º bloco, recebendo 1,9 milhão de reais. E a queda na arrecadação acontecerá tanto para o time pernambucano quanto para o maranhense, que estão na posição acima do ranking de clube da Confederação Brasileira de Futebol. No ranking, o Náutico é o 38º, enquanto o Azulão está em 31, e a Bolívia querida, que é o Sampaio Corrêa, ocupa 33º lugar na colocação. E além da verba para disputar a Copa do Nordeste,
O Náutico receberá ainda mais casos de classificação no mata-mata. O avanço nas quartas de final renderia 524 mil. E se chegar até essa final, pode pegar 733 mil. E o campeão fatura 2,94 milhões, enquanto o vice vai ganhar 1,3 milhões na Copa do Nordeste. E o Náutico nunca venceu a Copa do Nordeste, chegando no máximo em quarto na semifinal do ano passado. E na edição de 2023 o clube caiu com as quartas de finais para a equipe do ABC. Então o Náutico está tendo aí, galera, como a única opção de faturamento para esse ano o bom desempenho na Copa do Nordeste. Caso contrário, meu amigo, a verba vai ser zerada. Eu como torcedor do Fluminense de Feira, eu tenho duas lembranças ruins, né? Do Náutico. Uma pela Copa do Nordeste e uma na Copa do Brasil, lembra, Ronaldo? Lembro, Santa sim. Cruz e pegou o Náutico. O Fluminense ia embolsar mais dinheiro naquela Copa do Brasil. E outra foi uma eliminação, o Fluminense bem na Copa do Nordeste e tomou 2-1 do Náutico dentro do Jogo da Princesa. Mas vida que segue, né? 19h04. Comerciais, Gabriel Santana. Não saia daí. O programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho o campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho o Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho o Campeão, em Humildes. Teleuatis 75 DD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewate 75 991 18 3539. Falar com Adriano.
Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. Você está conectado com a nave mãe. Falando diretamente da Rua João Hipólito de Azevedo, número 1, Centro de Conceição do Jacuípe. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Zezito Oliveira. São 19 horas e 9 minutos, é a equipe do Bahia. Bahia Bahia Feminino contrata a técnica campeã da Libertadores Feminina. Após divulgar a saída de Igor Morena, o Sport Clube Bahia tem uma nova técnica para seu time feminino. Trata de Lindsley Camila, de 41 anos. A profissional assinou o contrato de 1 ano para comandar as Mulheres de Aço, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino e também do Campeonato Baiano. Lindislau ganhou projeção nacional a ser a primeira técnica a ganhar a Libertadores Feminina em 2021 com a equipe da Ferroviária. Ela também passou pelo Atlético Mineiro, mas recentemente era auxiliar técnica das seleções femininas Sub-15 e Sub-17. Como jogadora, ela jogou em time do Brasil, Espanha, Portugal e França até se aposentar em 2006. Ela tem licença da União das Associações Europeias de Futebol e já passou pelas categorias de base do Lyon e da Seleção Brasileira. Do seu trabalho no comando tricolor vai começar no dia 15 de janeiro, a data de reapresentações das atletas no CT Evaristo de Macedo. Então a equipe do Bahia também está investindo no futebol feminino, galera. 19 horas e 10 minutos, mandar um abraço aqui a essa rapaziada que tá na escuta aí, meu amigo Juca da Praça aí em Humildes. Alô, meu amigo Juca e sua esposa Dona Tânia, meu amigo Negua, torcedor do Bahia, meu amigo Alfredo que mora ao lado aí da igreja Matriz em Humildes. Alô, meu amigo Zeca do Fumo aí na Rua do Fogo, ligadinho todos os dias, não perde um programa, né, Zeca? Meu amigo Zeca do Fumo e a sua esposa Pro Florenice, casal que eu admiro muito. Alô, meu amigo Paulo, cantor e compositor. Alô, meu amigo Ailton, da Galinha Caipira, Duinha, do Mercadinho Campeão. Preços baixos com qualidades, você só encontra no Mercadinho Campeão, do meu amigo Duinha e a sua esposa Dona Meire. Alô, Tonho do Porco. Aquele abraço, Tonho do Porco. Um abraço, meu querido. Alô, meu amigo João Flávio, já falei aqui, meu amigo Júlio Gari. Um abraço, tudo de bom pra vocês aí que tá sintonizado aí no nosso querido distrito de Humildes. 19 horas e 11 minutos. Zagueiro desejado pelo Vitória acerta com Cuiabá por 2 anos. Livre no mercado após o fim do seu contrato com o Grêmio no dia 31 de dezembro, o zagueiro Bruno Alves já tem destino certo. De acordo com a informação do GE. Globo, o defensor de 32 anos acertou com Cuiabá por 2 temporadas. O Dourado venceu a concorrência de vários clubes da Série A, como Vitória, Criciúma, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Ele também foi oferecido ao São Paulo, onde já atuou, mas o clube paulista não demonstrou interesse. Então tá aí, Vitória querendo o Bruno Alves. O Bahia também teve interessado no Bruno Alves. Aí já está sendo contratado pela equipe do Cuiabá, viu? Cuiabá não é boba não, tá aí contratando devagarzinho, ninguém dá nada pro Cuiabá e já pegou um zagueiro que eu gosto do Bruno Alves, tava na campanha do Grêmio ano passado, se destacou muito bem e por isso a concorrência pelo atleta, Ronaldo. E o Bahia tá próximo de fechar aí com o zagueiro Júnior Urso, né? Ele tá no Orlando City, lá nos Estados Unidos, e o Bahia tá tentando buscar esse jogador. Porque a gente sabe, todos têm conhecimento, não só o torcedor do Bahia, mas quem entende de esporte, de futebol, né? É notório que aquela zaga do Bahia precisa ser reformada. Não adianta você botar um elenco ótimo do meio pra frente e você não tem zagueiro de qualidade. O que a gente mais sofreu aí, sofreu a torcida do Bahia, foi exatamente aquela zaga do Bahia. Uma bola lançada na área, um Deus nos acuda.
E aí o Bahia estava fechando com o Júnior Urso. O que está pegando é o contrato dele, né? Que ainda é até final de 2024. Mas o Bahia está tentando lá negociar com o Orlando City para ver se consegue liberar e pagar, quebrar a multa. E o Orlando City ainda não botou o valor. Se prepara que vem bala aí, viu? Bom zagueiro, xerifão. Júnior Urso e o zagueiro Balbuena também tá aí na negociação, vendo se consegue trazer. Também tem contrato até 2024, final de 2024, mas o Bahia tá tentando aí, né? Vamos ver. Vamos lá, são 18 horas, são 19 horas. Lembrando que o programa vai até as 20 horas hoje, viu? Até as 20 horas estamos no ar com você aqui. 19h13, Zezito Oliveira. E o Vitória tá na caça, viu? Tá contratando. Acabou de anunciar a contratação do goleiro Muriel Becker, de 36 anos. É um atleta já vivido, tem passagem por Fluminense e Internacional e atualmente estava defendendo o futebol do Chipre. E foi anunciado hoje com uma nova contratação da equipe do Vitória para o Campeonato Brasileiro. E no segundo dia de pré-temporada, nesta quinta-feira, no CT Manuel Pontes Tanajura, o treinador Léo Condé comandou o primeiro treinamento técnico do Vitória na temporada 2024. As atividades dessa tarde já contaram com as presenças dos novos contratados. Dentre as novidades, apenas o atacante equatoriano Eric Castilho treinou separado para apurar a forma física, com o preparador assistente Vinícius Franco. Em campo estiveram presentes o goleiro Alexandre Feltman, o lateral direito Patrick Calmon, os volantes Caio Vinícius e William Oliveira e o centroavante Caio Dantas. Além do treino técnico, os goleiros também fizeram trabalhos separados com os preparadores específicos da posição, Itamar Ferreira e Paulo Mussi. Léo Gamalho se reapresentou nesta quinta-feira e não participou das atividades com bola. O jogador realizou avaliação e exames médicos, assim como Eric Castilho. O volante Rodrigo Andrade também treinou separado para aprimorar a parte física, em fase de reabilitação da cirurgia de ligamento cruzado anterior, realizada no final do ano passado. O lateral esquerdo Felipe Vieira treinou exclusivamente na academia. Nesta sexta-feira, que foi hoje, o treinamento já treinou no turno da tarde. Novamente no CT, sábado está programado 2 turnos e domingo pela manhã a comissão fecha a primeira semana de treinamentos. Então tá aí, Vitória que já tem apresentados aí o goleiro Lucas Arcanjo, laterais Zeca e Felipe Vieira, está no departamento médico, recuperado de cirurgia do ligamento, zagueiro Camutanga, Wagner Leonardo, João Vitor e John, volantes Rodrigo Andrade, Dionísio e Dudu, meia Mateuzinho, atacantes Zé Hugo, Oswaldo, Léo Gamalho, Yuri Castilho e Matheus Gonçalves. Os reforços, goleiro Alexandre Feltman, lateral Patrick Calmon, volantes William Oliveira e Caio Vinícius, atacantes Eric Castilho e Caio Dantas. Tá aí o Vitória já botando a mão na massa, Ronaldo Alves. Pois é, o Vitória tem que se armar mesmo aí, botar um time de qualidade para tentar se segurar, porque é difícil, viu, galera? A gente sabe que é muito difícil se manter nessa Série A aí com os bichos papão que tá aí, né? E inscrição aberta para a segunda Copa Trivela de Empresas. Vaga para 10 equipes. O meu amigo Gabriel, bota o áudio aí do nosso Linho, que ele vai explicar direitinho sobre essa Copa Trivela lá no Limoeiro. Venha, Linho, boa noite. Boa noite, galera. Boa noite a todos aí que participam e todos os ouvintes aí do programa Esporte Entre Amigos. Quem vos fala aqui é Ellison, aqui do Limoeiro. Passando aqui rapidinho para deixar um convite. Logo no próximo mês aí de fevereiro, entre fevereiro e março, estaremos realizando aqui no bairro do Limoeiro a Copa Trivela de Empresas, somente equipes de empresas. Quem quiser aí, tiver interesse, é só entrar em contato aí através do Instagram da Copa Trivela, ou então através do número 759-9229-0785. Então, Copa Trivela de Empresa, a segunda edição, a primeira edição foi um sucesso, onde foi campeã a equipe da Parra Futebol Clube, ali dos galpões da LA. E vamos realizar agora, se Deus quiser, a segunda edição da Copa Trivela de Empresa. Então, passando aqui para deixar um convite
aqueles que quiserem participar, somente jogadores que trabalham na empresa, sempre feito uma fiscalização, a documentação, tudo certinha, para poder ocorrer tudo certo aí durante a competição. É isso aí, quem quiser, só entrar em contato aí rapidinho através do Instagram da Copa Trivela ou Copa Trivela de Empresas, ou através do número 759-9229-0785. É isso aí, galera, um grande abraço para vocês, um grande abraço a todos. Interessante, né, Ronaldo? É uma ideia boa, né, Jair? Campeonato de empresa. Esse campeonato de empresa era realizado no SESI, né? Eu sempre disputei campeonato das empresas, campeonato das indústrias, né? Lá no campo do SESI. No SESI, no Alto do Cruzeiro, joguei pela Trombini. Enfim, era um campeonato muito motivador. Tinha retificadora feirense, com grandes jogadores que já foram profissionais. E agora é o campeonato Trivela no Limoeiro das empresas. Então cuidado com o gato, viu, Edson? Cuidado com o gato aí, que aparece muita gente aí, os caras fazem até contrato em cima da hora pra dizer que tá trabalhando pra poder reforçar a equipe. Então muito cuidado com esses caras aí, diretores de times aí pra reforçar os caras. Eles botam, vamos assinar o contrato aqui, um contrato avulso, né? Sem nada, pra poder dizer que é da empresa. Mas a intenção é boa. E quem sabe o Esporte Entre Amigos não pode estar participando também desse campeonato aí, né, Ronaldo? É verdade. Lembra que você falou do SESI? Nós chegamos à semifinal do SESI uma vez, não foi? Com a Sapelba. O time da Sapelba, lá na semifinal, a gente acabou perdendo, tomou no 1-0. Parmalat voando. Foi, a gente tirou a equipe. Com o Rene, de Edgar. A gente tirou a equipe do Correio, lembra? Eliminando o Correio. Uma potência. Que naquela época a potência era Correio e Pirelli. E Coca-Cola. Eu participei lá no SESI pela Correio, Pirelli e Coca-Cola. Coca-Cola, Nego Boy correndo muito pela Pirelli. Sabão Neve também era potência. Sabão Neve. Tinha muitos jogadores excelentes. Campeonato aí de indústria do SESI. Eu participei e fui artilheiro pela Trombini na época, jogava eu, Joel. Era um timaço também, muita gente boa ali participou no campeonato da indústria do SESI. Já eu só tô com aqui o Cruzeiro apresenta seu técnico, novo técnico do Cruzeiro aqui. O Cruzeiro apresenta o novo técnico, o treinador Nicolas Lacomon. Técnico chegou hoje na Toca da Raposa e foi apresentado ao elenco. O Cruzeiro apresentou nesta sexta-feira, dia 5, o técnico Nicolas Lacomon. O técnico argentino terá o final de contrato até 2025. Na coletiva, ele falou um pouco sobre o estilo de como gosta de jogar. O estilo de jogo, ele bota aqui, entre aspas, ele fala aqui: o estilo de jogo que me caracteriza é de equipes dinâmica, ofensiva com a clara identidade coletiva, afirmou Lacomon. Junto com o comandante, chegou 4 integrantes para a comissão técnica: Xavier Borges, Damian Almeida e assistente técnico e analista de desempenho Miguel Vasque, o preparador físico João Carlos Mônaco. Então, novo técnico na Toca da Raposa. O Cruzeiro não tá acertando, né, galera? Com os técnicos. Chega um, sai outro, bota outro. E agora trouxe aí um argentino, Nicolas Lacomon. Começou a doença de novo de pegar técnicos de fora. Daqui a pouco termina a temporada com os técnicos brasileiros. É verdade. Aí vai pegar Filipão, com todo respeito ao Filipão, né, que foi vice-campeão brasileiro. Foi pelo Cruzeiro Ninguém mesmo. dava nada pelo Filipão, chegou lá pelo Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, é verdade. E com essa revoada de técnico... Ali tem história, viu, galera? Argentina. Com essa revoada de técnico argentino, Uruguai, Paraguai... Agora o Brasil virou uma graça. Só serve no Brasil hoje o time que tem treinador estrangeiro. Os coitados dos treinadores brasileiros, tá tudo jogado aí, meu Deus do céu. O que é que tá acontecendo? E a Federação Baiana de Futebol passou a ter mais um representante no quarto de ápice da FIFA. Nesta quarta-feira, com o ingresso de Diego Pombe Lopes, ele se junta a Luanderson Lima dos Santos, que passou a ser árbitro assistente da entidade internacional no final de 2022. O comunicado veio através da própria Federação Baiana de Futebol, através do seu presidente interino, Ricardo Lima, que parabenizou o Diego pela sua indicação para a CBF. Vamos lá, eu tô com aqui também, ó. 2 brasileiros estão no top 5 dos jogadores mais valiosos do mundo. Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo e Esporte, é muito grande o nome, né? Ciência. Aí fala aqui, né? Divulgou nesta quinta-feira
a lista atualizada de 100 jogadores mais valiosos do mundo. Destaque para os brasileiros que aparecem no top 5. Os atacantes Vinícius Júnior, Rodrigo, ambos o Real Madrid, aparecem na terceira e no quarto lugar. Entre os 100, eles estão em terceiro e quarto lugar, galera, respectivamente, com o valor estimado em 250,3 milhões de euros. É muito dinheiro para esses caras, velho. Como lidar com a lista? O Real Madrid valendo 200, não, é Bellimagni, custa 267,5 milhões de euros. Rapaz, é o primeiro colocado. É dinheiro demais que esses caras ganham, né? Esses caras pagam pra ver. O futebol ficou muito caro, né? E é muito dinheiro. Hoje é 20 milhões, jogador mais barato, 20 milhões, 40 milhões, tá difícil fazer futebol, viu? 19-23 e o Cuiabá acerta com a Jacuipense a compra do lateral Raylan, ex-Vitória. O Cuiabá, né, já pegou Bruno Alves, encaminhou a contratação do lateral direito Raylan, que foi campeão da Série B com o Sport Clube Vitória. O jogador de 23 anos pertence ao Jacuipense, está perto de ser anunciado pelo Dourado, que vai pagar cerca de 1.300.000. A informação foi divulgada inicialmente pelo Bahia Notícia. O Vitória tinha o desejo de manter Raylan no elenco para 2024, porém não aceitou pagar o valor de 1.300.000 pedido pelo Jacuipense. O Raylan, que é natural de Salvador, então tá aí, né? O Vitória não acertou, o Cuiabá pegou. É isso aí, vamos lá, são 18h24, 19h24, nós vamos com o programa até as 20 horas. Vamos no nosso comercial aí, meu amigo Gabriel. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta já, aqui na Mix Bahia FM. Na hora de fazer suas compras do dia, da semana e do mês, escolha sempre o Mercadinho O Campeão em preços baixos. Tudo em gêneros alimentícios, de higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duim, em Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem no Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. O verão chegou com tudo, e para você aproveitar com estilo, basta dar um pulinho na CL Constrular. Na CL Constrular você encontra piscinas adulto e infantil, cadeiras de sol, guarda-sol, cooler, taças e itens para aquele churrascão que não pode faltar para curtir de boa com a família. Faça-nos uma visita e confira. CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho.
Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados, com o menor preço da cidade. Localizado na rua Senador Quintino, número 2918. Telewat 75991183539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na rua Senador Quintino, número 2912. Telewat 75992307706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89.9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta. Aqui na sua Mix Bahia FM. Ronaldo Alves. São 18 horas e 28 minutos. Não, 19. É o costume de terminar no horário de 18 horas, né? Nós vamos até as 20 hoje. Então são 19 e 29. E o Wagner Love, lembra dele? Com 39 anos, se apresentou aí ao Atlético Goianiense. Vai jogar a Série A pelo Atlético Goianiense, saindo do Sport, né, galera? É o Sport que galgou tanto espaço, chegou perto e morreu na praia, né? Fazer como aquele velho aí dentro. aquele velho lá do Marconi Chaveiro. Aí dentro, ficou triste, quase chora. O Marconi, né? Pois é, o Wagner Love assinou aí com o Atlético Goianiense para disputar a Série A em 2024. 39 anos de idade, tá um carro. Ele joga muito, viu, galera? Ainda joga muito o Wagner Love. Vamos lá, são 18 horas e 19 horas e 29 minutos, 29 minutos, 19 e 29. Jailson Santos, o galego. 19 e 29, Bahia, né? Vamos falar aqui do Bahia, na mira de contratação do zagueiro do futebol russo. Saiba quem demos aqui foi o Júnior Alonso, né? Mas tem outro jogador aqui que tá na mira do Bahia. O esquadrão mira a contratação do zagueiro Balbuena, do Dinamo de Moscou, da Rússia. As informações foram divulgadas na quinta-feira pelo jornalista Jonas Stelman. Segundo o profissional, o tricolor baiano já estaria em contato com o zagueiro paraguaio, ex-Corinthians, de 32 anos. Caso a negociação não avance, o foco do Bahia seria no zagueiro Júnior Alonso, ex-Galo, que atua no Granstad, também da Rússia. Então, ou um ou outro, não vem os dois. Ou o Júnior Alonso ou o Balbuena. É um dos dois, ou um ou outro, né, galego? Ou um ou outro. Não vem os dois. Eu prefiro o Júnior Alonso, viu, galego? O Balbuena eu vi ele jogando, não acho que ele joga toda, não. Eu acho que o Balbuena, pra mim, tem jogador no Bahia do mesmo nível dele. O Júnior Lúcio eu acho que é um cara, um xerifão, um cara acho melhor. O Balbuena é mais técnico aí do que o Canu. O Canu vai ser emprestado. Hã? Canu vai sair do Bahia, vai ser vendido por 2 milhões e meio. Eu não falei aqui a notícia porque ainda tá fechando, entendeu? Porque mas vai ser querendo vendido. Contratar algum zagueiro aí, porque um dos dois vai ter que sair. O Canu vai sair. O Canu, o Bahia vai vender ele, tá? Achou uma proposta aí que eu não divulguei aqui ainda porque não tem certeza, né? Mas achou uma proposta da Europa aí. O Bahia também não divulgou qual é a equipe, mas 2 milhões e meio de euros. Tem aquela música de Sula Miranda, né? Como é? Aquela música Vá com Deus. Canu, Deus te abençoe, te leve. O amor não está aqui. Vai com Deus. Vi uma situação dessa, meu. O Canu ficava parecendo um doido. Galego, se ele fosse bom, não tinha saído do Botafogo. A verdade é essa, né? São 19 e 31. Vamos lá. O Zenit anunciou a contratação de Nino, ex-Fluminense. Nesta quinta-feira, o clube russo divulgou a chegada do zagueiro brasileiro em transferências por 5 milhões de euros, aproximadamente 27 milhões. O contrato de Nino com o Zenit é válido até junho de 2028. O zagueiro assinou vínculo de 4 temporadas com o clube russo. Então tá aí o Zenit pegando o zagueiraço xerifão da equipe do Fluminense, que tem 26 anos, desde o clube após 5 anos com a conquista do Campeonato Carioca, 2 vezes, e da Libertadores 2023. Na última temporada foi o capitão da equipe de Fernando Diniz rumo ao título continental.
conquistado sobre o Boca Juniors no Maracanã de forma inédita. Nino também bateu em retirada. E a Paraíba está em festa. Afinal, o Flamengo jogará em João Pessoa no dia 21 de janeiro contra a equipe do Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca. Porém, aí imaginou você, o Flamengo vai jogar lá na Paraíba pelo Campeonato Carioca. Porém, a ida do dono do maior torcida do estado, a capital João Pessoa, irritou o presidente do Campinense. Ele tratou a partida como um retrocesso para a região e chamou de um jogo ridículo. E segundo ele, isso é um retrocesso, vai contra tudo aquilo que brigamos para ter um futebol paraibano forte e sem influência do eixo Rio-São Paulo. Tomara que não tenha havido alguma interferência do governo do estado ou então da federação para trazer esse jogo ridículo para Paraíba. Então o presidente lá do Campinense, ele ficou bastante irritado e na verdade isso se trata de um retrocesso no futebol, porque um jogo do Campeonato Carioca deslocar para Paraíba, o pessoal de lá, os times de lá, deve estar todo mundo revoltado com essa história. Em termos de renda, vai lotar o estádio. Com certeza. Lota, o Flamengo, ele enche estádio em qualquer lugar. Então é uma jogada de marketing aí da Federação Carioca, né, junto com a Federação Paraibana, para botar esse jogo por lá, né? Porque, Campeonato Carioca, Flamengo e Nova Iguaçu, na Paraíba, né? Então é marketing e dinheiro, porque um jogo desse, no Maracanã, acho que, por mais que a torcida do Flamengo seja gigantesca, eu acho que não dá aí mais de 30 mil pessoas no Maracanã. Eu não sei porque o Amigão tem capacidade para quantas pessoas também. Mas aí Ou então compraram o jogo, né? É verdade, isso que eu falo agora. Compraram o jogo, aí a prefeitura, então a empresa privada comprou o jogo, entendeu? Comprou o jogo, levou para lá. A prefeitura também entra numa jogada aí, faz a parte dela, né? Vamos anunciar mais uma vez aqui a Copa da Amizade, nesse próximo domingo aí, quartas de finais. São Gonçalo e Palmeiras e São Gonçalo, primeiro jogo, Real Limoeiro e Flamengo. Flamengo e Real Limoeiro, neste domingo, a partir das 9 horas, depois tem show no estádio Bispão, né? Vamos lá, são 19 horas 35 minutos, 19h35, lateral do Bahia recebe sondagem de Corinthians e RB Bragantino. O lateral esquerdo, Matheus Bahia, não deve vestir a camisa do Sport Clube Bahia em 2024. Segundo informação divulgada pelo comentarista esportivo Caio Leone, o jogador de 24 anos recebeu sondagens de Corinthians e Red Bull Bragantino. Além disso, o Criciúma está tentando o empréstimo. O atleta não vai ser reapresentado nesse sábado no CT Evaristo de Macedo. Em reunião com seus representantes, Matheus Bahia decidiu não ir ao CSKA de Moscou por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. As negociações com o Fenerbahçe, outro interessado, não evoluíram. Portanto, a chance do lateral permanecer no futebol brasileiro, acertando com outro clube, é grande. Então tá aí o Matheus Bahia, que é natural de Salvador. A gente falando do Matheus Bahia, né, rapaz? E aí tem Corinthians e RB Bragantino. O futebol ficou fácil. O futebol ficou muito fácil hoje, né? A pessoa que tem um talentozinho, né, começa a querer dar um pontapé inicial ali com a bola, ele vai ter futuro e vai ganhar dinheiro, viu? Porque o que o Matheus Bahia fez, caiu muito de produção na equipe do Bahia. Em algumas partidas entregou ouro, verdade foi essa. Mas futebol é assim mesmo. Não dá certo em um determinado clube, vai dar certo em outro lugar, Ronaldo. Verdade. Tem um áudio aí, vamos ver aí, o meu amigo Gabriel, um áudio aí, nosso amigo Negão mandou um áudio aí. Vamos ver o que o Negão tá falando aí. Negão que é Bahia, né? Boa noite, meu amigo Ronaldo. E aí, como é que tá? Rapaz, e nosso Bahia, meu irmão, tu é doido. Rapaz, tá montando um time pra... Não é... Eu penso assim, Ronaldo. O Bahia tá montando um time não é pra brigar por Libertadores e Sul-Americana, não. Tá montando um time pra brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, pô. Pode ter certeza disso. Jogador de qualidade, o Bahia vai bater de frente com qualquer um aí. E eu já tenho, velho, 6 pontos, irmão. Garantido, das galinhas. 6 pontos. Cadê a Formiga, rapaz? O Hugo aí e o professor. As galinhas tá armando um time de segunda divisão. Oh, meu Deus, é uma vergonha, viu, velho? Rapaz, torcedor do Vitória, do Vice, tá tudo com raiva, meu amigo Ronaldo. Manda um abraço pra Galego aí, viu? E Zezito aí, tamo junto. E Nailton Santana, viu? Vamos pra cima. Só jogador de qualidade. Vamos, Bahia.
Tá aí, meu amigo Negão, um abraço, Negão, aí no Pau Seco. Tem outro aí, chegou atrasado aí, não? Tem outro, já chegou atrasado aí. Tem outro aí, saiu agora. Graças a Deus, Ronaldo, que a gente vamos, esse ano, não vamos passar vexame não, viu? Quem vai passar vexame é o vice, eu tenho certeza. Jogadores só de segunda divisão. Eu fico injuriado com aqueles caras da Band que fica dizendo que tá montando, que o vice tá montando um time e não sei o que time, rapaz. Qual a qualidade que aquele time tem? Ali é time para disputar primeira divisão, é? O Bahia vai brigar pelos grandes aí, rapaz. Bater de frente aí qualquer um aí esse ano, se Deus quiser. Vamos alcançar coisas boas, meu irmão. Viu? Olha o Botafogo aí, foi a mesma coisa do Botafogo. E eu tô vendo a mesma coisa. Se o Bahia disparar aí na frente aí, irmão, é nóis. Vamos pra cima. Daquele jeito. E o Bahia pretende anunciar Everton Ribeiro oficialmente no próximo domingo, dia 7. O meia deixou o Flamengo após 6 anos e meio e o atleta vai repetir um caminho traçado por Cláudio Adão. Quem lembra dele? Cláudio Adão, ex-atacante e ídolo do Flamengo, que também jogou nos 2 clubes. O antigo centroavante desejou sucesso ao camisa 7 na nova etapa da carreira. Segundo ele, deseja toda a sorte do mundo ao meu amigo Everton Ribeiro do Bahia. Você está indo para um grande clube, numa situação bem parecida com a minha quando fui em 1986 para o Bahia. Depois de 10 anos jogando nos grandes clubes do Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco, Botafogo, escreveu o Cadiadão nas redes sociais, desejando uma boa sorte para o jogador Everton Ribeiro, que agora é atleta da equipe do Bahia. E já começou as gozações sadias, né, Ronaldo Alves e meu amigo Negão aí. Querendo, o pessoal gosta do Formiga, pô. O Formiga agita a galera, né? É isso que eu ia falar aqui. O Negão mandou áudio falando. Cadê Formiga, rapaz? Formiguinha tá quieto, já conseguiu o objetivo dele. Tá quietinho, não bula com Formiga não, viu? Ai, ai. E após empréstimo do Independente Del Valle, o lateral esquerdo Jonathan Chaves deve ser reintegrado ao elenco do Sport Clube Bahia para a temporada 2024 e viajar com o grupo para Manchester no dia 9 de janeiro. O jogador de 21 anos foi convocado para a disputa do pré-olímpico, mas o clube baiano decidiu não liberar o atleta, como informou a Federação Equatoriana de Futebol através de nota oficial. Com a saída de Camilo Cândido, o Bahia está no mercado em busca do outro lateral esquerdo. Porém, Chaves, que foi a maior contratação do futebol nordestino, 18 milhões, junto ao Independente Del Valle, deve ter uma nova chance de mostrar agora sob o comando de Rogério Ceni. Contratado em janeiro, ele disputou 29 jogos com 1 gol e 1 assistência. Sem conseguir se firmar, Chaves foi emprestado ao seu ex-clube, Independente Del Valle, onde disputou 15 jogos e marcou 2 gols. Ele tem vínculo até o final de 2027 no elenco atual. Rogério Ceni também conta para a lateral esquerda com Matheus Bahia, Rian, Caio Roque, Luciano Juba, que vinha sendo utilizado por Ceni como ala esquerdo. Então tá aí a diretoria do Bahia. O Rogério já pediu para que o Chaves não seja convocado para o pré-olímpico, viu, Ronaldo Alves? Confia no atleta e está à disposição aí do elenco tricolor para 2024. O Bahia ia devolver a equipe que ele estava lá fora, queria manter ele lá, mas o Rogério pediu para que retornasse. Inclusive não vai nem liberar, como você falou aí, né? O pré-olímpico, né? Alguns comentários aqui sobre a seleção brasileira, né? Casagrande fala aqui: com a demissão de Diniz, CBF mostra que o fundo do poço não está longe. Milton Leves: caiu Diniz, que sobe Dorival Júnior. Mas precisamos mesmo de jogadores. Que sumiu e ninguém sabe onde foi parar. É verdade, né, rapaz? A seleção brasileira está numa situação muito complicada, né? Eu não sei como é que vai se resolver isso aí não. Porque bota técnico, tira técnico e continua. Você não vê mais no futebol. Ninguém grita mais na seleção brasileira que vai ganhar nada. Do jeito que vai, não, a gente sabe que não vai. Tá difícil ganhar alguma coisa no futebol brasileiro. Essa é a verdade. São 19 horas e 42 minutos, Zezito. E o Corinthians, a equipe do Corinthians não para, viu? O atacante Mikael pode fechar a chegada de mais 3 reforços. Atacou para pontuais para o começo desta temporada, que ocorre no dia 11 de janeiro, a pedido do técnico Mano Menezes. O Timão
quer reforçar seu elenco e definiu quais serão os próximos passos e novidades que deverão acontecer na abertura da janela de transferência no começo desse ano. E com a janela aberta aqui, deixa eu passar aqui a notícia. Então foi essa aqui, travou aqui um negócio, mas essa aí foi a última novidade da equipe do Corinthians para o Campeonato Brasileiro. 19 horas e 43 minutos, vamos lá, os nossos comerciais. Não saia daí, o programa Esporte Entre Amigos volta. Higiene, limpeza e utilidades domésticas. Dona de casa sabe que economizar e comprar mais barato é no Mercadinho O Campeão. Presente no seu dia a dia. Localizado na Travessa Joselito Amorim, esquina com a Rua Fernando Alves, em Humildes. Na direção de Duinha e Meire. O programa Esporte Entre Amigos tem o apoio da Lanchonete e Restaurante Verão Azul, lanches, almoço e janta. É na Lanchonete e Restaurante Verão Azul, localizada na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro, na direção de Roquinho e equipe. Hotel Coruja, suítes climatizadas e confortáveis. No Hotel Coruja você encontra o melhor em atendimento e condições de repouso. Durma bem. No Hotel Coruja, situado na BR-101, em frente ao Posto Coqueiro. Já imaginou fazer as suas receitas de uma forma bem prática? Ter facilidade para preparar aquelas receitas que você vê na internet? A CL Constrular te ajuda! Conheça a nossa seção de eletros e surpreenda-se com os itens que vão facilitar o seu dia a dia. Dos liquidificadores, sanduicheiras ao poderoso Air Fryer, que deixa tudo crocante sem abrir mão da saúde. Faça-nos uma visita e conheça! CL Constrular, a Home Center de Berimbau. Final de semana chegando e você se preparando para o churrasco com os amigos? Que tal caprichar na escolha da cerveja e impressionar a todos? Aqui em Humildes, o Rei da Breja dispõe de diversas marcas de cerveja para atender o gosto do cliente. E mais, temos também refrigerantes diversos e bebidas em geral. Venha conferir e torne seu momento de descontração ainda melhor. O Rei da Breja fica localizado na Rua Joselito Amorim, na esquina da Rua Fernando Alves, ao lado do Mercadinho O Campeão, em Humildes. Tele Whats 75 DDD 11 966 54 8609. O Rei da Breja, na direção de Tonho. Na hora de alinhar e balancear o seu veículo, procure alinhamento e balanceamento Jomafa. Também trabalhamos com vendas de pneus novos e usados com o menor preço da cidade. Localizado na Rua Senador Quintino, número 2918. Telewhats 75 991 18 3539. Falar com Adriano. Pensou em peças para a manutenção de sua bike? Conheça a Ciclopeças Carvalho, situada na Rua Senador Quintino, número 2912. Telewhats 75 99230 7706. Falar com Nilson. Mix Bahia FM 89,9. O programa Esporte Entre Amigos está de volta, aqui na sua Mix Bahia FM. Jailson Santos, o Galego. Sou eu de volta, 19 horas 47 minutos. Manda um abraço, meu amigo Railton. Alô, Railton, meu amigo Cid Pio. Alô, velho Bica. Alô, meu amigo Escoteiro. Essa galera massa, meu amigo Rastaman. Alô, Rasta, um abraço. Essa galera fica sintonizada aí com radinho de pilha das 18, hoje das 18 às 20 horas. 19h47. 19h47. Temos aqui o comentarista descarta Flamengo e Palmeiras para apontar novo gigante do futebol do Brasil.
Os clubes do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, têm sido notáveis por seu poder financeiro e sucesso nos campeonatos. Agora, um novo senhor concorrente está surgindo na briga por título, o Sport Clube Bahia. Aportado pelo Grupo City, o clube está mostrando suas garras e montando um elenco forte para a temporada 2024. Emerson Ferretti, presidente eleito do Bahia, anunciou que os investimentos do Grupo City no clube serão substanciais. Os ingleses pretendem investir 320 milhões só em 2024, disse ele, sinalizando uma verdadeira potência surgindo no futebol brasileiro. Esse montante faria do Bahia a 12ª maior receita do país, com 5 clubes à frente, bem próximos, em ordem de grandeza. A comparação do investimento do Bahia com os 90% da SAF do Cruzeiro, que custaram cerca de 400 milhões a Ronaldo Fenômeno, ilustra a magnitude do aporte. Flávio Prado, na Jovem Pan, comentou sobre a importância da gestão financeira e do investimento do Bahia. O Bahia vai virar protagonista com essa grana. Se ele tiver todo esse ano investimento, ele vai virar protagonista. O mais importante disso tudo é fazer o que o Paulo Nobre fez. Ele acabou com as dívidas do Palmeiras. Ele criou um sistema de gestão que a coisa começa a virar sozinho. E é isso que o Grupo City está metendo no Bahia. Isso vale mais do que o dinheiro. Mas além de tudo, ele ainda meteu um caminhão de dinheiro. Aí, velho, não tem jeito. Não tem como dar errado. Então, é isso aí. Esse comentarista aqui, o padre, né? O Paulo... o Flávio Prado, da Jovem Pan. Dinheiro, né? Com competência, responsabilidade, não tem como dar errado. E do jeito que vai, o Bahia vai ser o protagonista esse ano de 2024. O que é que vocês acham aí, Zezito e Ronaldo? Rapaz, o que acontece é o seguinte: o Bahia tá tocando um verdadeiro terror nos bastidores, tá deixando os times lá do eixo Rio-São Paulo tudo doido, tudo maluco. E pra você ter uma ideia, aqui por cima, aqui nós fazemos o levantamento, o Bahia tá, já contratou Everton Ribeiro e Jean Lucas, tá também querendo contratar os pretendentes Caio Alexandre, tem mais esse aqui, já tá certo, Alexandre. Matias Vina, que já tá em cogitação, Carlos Vinícius, tem mais aqui, Caio Jorge. E, rapaz, se o Bahia for contratar todo mundo aqui, Gilberto, Gregory, Falcão Garcia, o Bahia esse ano, rapaz, se realmente contratar esse monte de jogador que tá pretendendo aqui, vai ganhar todos os campeonatos, se Deus quiser. É verdade, e a disputa tá sendo assim. O Palmeiras perdeu o jogador pro Bahia, uns 2 aí já aí. E quando surge um jogador no mercado, o Bahia primeiro espera as equipes lá do Eixo Sul botar o valor deles. Aí depois ele vai e diz, eu dou tanto. Porque a maioria dos jogadores que estão saindo aí, entrando na transação, principalmente pro São Paulo, Corinthians, né? Não digo Palmeiras e Flamengo, mas essas equipes abaixo aí, de Palmeiras e Flamengo, eles estão comprando jogadores parcelados. E o Bahia chega no dinheiro. É tanto que Ferreirinha, o valor que o Bahia propôs ao Grêmio por Ferreirinha, era maior que a do São Paulo. E ia pagar à vista. Porém, entretanto, a negociação entre São Paulo e Grêmio já estava avançada há mais de 3 anos. Há mais de 3 meses, aliás. Em 3 meses essa negociação já estava avançada. E já estava tudo certo com o jogador e o São Paulo. Há 1 a 2 meses atrás. Mas o Grêmio ficou tentado quando viu o valor que o Bahia botou e pagando no cash. Aqui, estamos aqui, na Minda lá cá, estamos aqui, né? O São Paulo ia pagar 10 vezes. Porém, o jogador preferiu para São Paulo justamente porque já tinha palavado, já estava tudo certo, e a mulher dele tem família em São Paulo. E ela preferiu ir para lá. E aí acertou lá com a equipe do São Paulo. Lembrando também, gente, quem tem que ter é o seguinte: torcedor do Bahia, muitos jogadores aí podem não querer vir, porque o Bahia só tem um campeonato brasileiro de interessante mesmo e a Copa do Brasil. São os campeonatos que tem. As outras equipes que estão à frente aí, ela tem Libertadores. E Sul-Americana, como disse nosso amigo Gabriel, né? Que um dia vai falar no microfone isso aí. Então, pesa também
Um jogador como o Ferreirinha, ele quer disputar uma Libertadores. Ele quer jogar no Sul-Americano. O Bahia não tá nesse campeonato ainda. Se o Bahia tivesse um desses aí, talvez facilitaria a chegada de jogadores. Concorda, galera? Entre aspas, Ronaldo, assim, essa questão aí do Ferreirinha, pode ser que pese também a situação da esposa, que é a família lá de São Paulo, mas o Everton Ribeiro deu uma lição de moral e muita gente aí, né? Independentemente de jogar Libertadores, já ganhou tudo da vida, entendeu? É isso, o Jean Lucas tem que ser feito, puxar a carrocinha. Então o Bahia tá num parâmetro, como diz o Flávio Prado, que vai incomodar esse ano. Vai incomodar porque o Bahia vem forte. O Ferreirinha, como eu sempre disse aqui, não é essas Coca-Cola toda pra vir vestir a camisa do Bahia e dar conta do recado. Acho que o Bahia precisa ir também, né, ao mercado atrás de atacantes de boas qualidades, pra chegar e vestir a camisa, dizer assim, me dá a camisa aí que eu sou titular, como o Everton Ribeiro e o Jean Lucas vão ser titular do Bahia. E falando do Bahia, aqui mais uma nota aqui, a última pré-temporada do Bahia fora do Brasil foi em 2017. A última foi na Florida Camp Challenger, né, em 2017. A equipe do Bahia foi disputar essa Copa, né, lá nos Estados Unidos, na verdade, né? E o Feijão perdeu o pênalti. O Feijão perdeu o pênalti. E agora o Bahia... E agora o Bahia tá saindo para jogar, para ir fazer a temporada lá em Manchester, né? O Bahia se representa amanhã. Alguns jogadores que já estão contratados, como o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro ainda vai ter uma despedida lá do São Paulo, né? Do Flamengo, galera. Estou com o São Paulo na mente aqui, mas é o Flamengo. Vai ter uma despedida lá no Urubu ainda. Vai ter o churrasco um dia. Vamos fazer uma festa para ir lá. A comissão do Flamengo, a diretoria pediu o Bahia para liberar. Liberou, ele vai ficar lá e vai se apresentar. Acho que ele não vem sábado agora, parece que vem domingo ou é terça, ou é segunda, uma coisa assim. Vamos lá. Fortaleza faz proposta pro volante Bruno Gomes, do Curitiba. Bruno Gomes está na mira do Fortaleza. O Lion fez proposta para contar com o volante do Curitiba, que também desperta interesse de Cruzeiro e Fluminense, com uma possível saída do volante Caio Alexandre, que está na mira do Bahia, e do Palmeiras. O Fortaleza está de olho no mercado, mirando o substituto para a posição. O Lion está interessado no volante Bruno Gomes, jogador que atua no Curitiba. Segundo a jornalista Nádia Mauad, o Leão enviou uma proposta para o clube paranaense. A proposta ofertada agradou o Curitiba, porém a negociação ainda segue arrastada. Isso porque existe a possibilidade do Leão do Pici serem envolvidos no negócio. Além disso, Cruzeiro e Fluminense também manifestaram interesse no atleta e estão querendo contar com o jogador para esta temporada. Vamos lá, são 19 horas e 56 minutos, 19h56. E essa Copa do Nordeste, galera, eu acredito que vai ser pesada, né? Todo mundo aí, o Bahia com 4 títulos, Vitória com 4, o Fortaleza com 3, o Ceará com 3 também. Vai ser pesado e muito bem disputado, né? O Bahia vai disputar a Copa do Nordeste com a equipe completa. Já o Baiano não. O Baiano, 2 jogos, o Bahia, o primeiro jogo, o Bahia não vai botar a equipe principal. Fazer um mescladozinho ali e vai jogar lá, vai disputar as 2 primeiras partidas. Já a Copa do Nordeste não. A Copa do Nordeste o Bahia já divulgou que vai para ganhar. Vai para ganhar, disputar para levar o título. Vai pegar a força da Copa do Nordeste esse ano, né? Entra como favorito aí, sem sombra de dúvida, aí o Bahia, Fortaleza, o Sport, o Ceará, o próprio Vitória, por que não? Entra como favorito para ganhar a Copa do Nordeste, mas vai ser uma Copa do Nordeste muito competitiva, muito difícil, onde todo ano, né, tecnicamente está crescendo a nível de jogadores, enfim, acreditamos aí sim na dupla Bavi, que possa fazer uma boa competição e que traga o título da Copa do Nordeste, Ronaldo Alves, ou Bahia ou Vitória. Trazer mais um título aqui, tem 8, vai para 9, né, galera? Independe de quem ganha aí. Vamos lá, são 19 horas e 57 minutos. Jailson Santos, o galego. Eu sei que essa história de Everton Ribeiro no Bahia rendeu muito. E fechando aqui minha participação no programa, após passar por 12 países ao redor do mundo, todos os troféus conquistados pelo Manchester City nos últimos meses, chegará a Salvador na próxima semana. E quarta-feira haverá visitação aberta ao público lá no Museu do Bahia, na Arena Fonte Nova,
das 8 às 18 horas. Então, aqueles torcedores do Bahia e de outros clubes que quiser conhecer os troféus conquistados pelo Grupo City, a oportunidade é essa, lá na Fonte Nova, no próximo dia, na próxima semana, a partir das 8 às 14 horas. Vamos lá. 19 horas e 58 minutos, chegamos ao final do nosso programa. Hoje foi até às 20 horas. Agradecer a audiência de todos vocês e muito boa noite e até amanhã, até segunda-feira, né? Se Deus permitir. Sextou, Ronaldo Alves. E a seleção parece que contratou o Norival Júnior, né, Galego? Isso aí é uma pauta para depois, mas parece que está fechando mesmo com o Norival Júnior. Então, agradeço a todos aí que ficaram ligados no programa Esporte Entre Amigos. Estamos de volta na segunda-feira. Um abraço, fiquem todos com Deus e bom final de semana. Boa noite, galera. Boa noite, galera do Berimbau, galera de Humildes e Região. Segunda-feira estaremos aqui com mais um Esporte Entre Amigos. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Boa noite. A Mix Bahia FM acabou de apresentar Esporte Entre Amigos. Tudo que rola no mundo do esporte, você ouve aqui. Esporte Entre Amigos.